Muito bem, vamos fazer a revisão de ciências dos capítulos 10, 11 e 12. Diferencie uma mistura homogênea da mistura heterogênea. Exemplos. Muito bem, uma mistura homogênea, ela apresenta uma única fase, tem uma aparência uniforme. Um exemplo é uma mistura de água e sal. Você dilui o sal na água, não dá para perceber onde está o sal misturado ali. A mistura heterogênea apresenta mais de uma fase, não tem uma aparência uniforme. Por exemplo, uma mistura de água e óleo, né, elas ficam divididas em duas fases, e uma mistura de água, areia e rolha de cortiça. Então, elas não se misturam, né? Ficam as três fases separadas. Então, homogênea, uma única fase, aparência uniforme. Heterogênea, mais de uma fase, não tem aparência uniforme. As partes que compõem a mistura são aparentes. O que é uma substância pura simples e uma substância pura composta? Dê exemplos. Então, a substância pura simples são formadas quando moléculas de um mesmo tipo estão reunidas, formando um determinado tipo de material. Então, por exemplo, o ferro ou o gás oxigênio, que são formadas apenas de moléculas ou de ferro ou de gás oxigênio. A substância composta ela é formada por moléculas que possuem átomos diferentes. Então, gás carbônico, por exemplo, e álcool anidro. Vamos conhecer um pouco melhor. Substâncias puras simples, ó, todas as moléculas são iguais, tá vendo? São do mesmo tipo. Então, do gás hélio, formada pelas moléculas de gás hélio. Gás oxigênio, ó, quando se juntam duas moléculas de oxigênio, a gente chama de O2. O fósforo, quando se juntam 4 moléculas de fósforo, a gente chama de P4, porque tem 4 moléculas. E o enxofre, que são 8 moléculas de S, que é o símbolo do enxofre. Já substâncias puras compostas, elas são de dois ou mais elementos. Então, vamos lá, 2 elementos aqui. Nós temos água, é somente moléculas de H, que é o hidrogênio, e O de oxigênio, que formam o composto água. Ácido clorídrico, formado pelo hidrogênio mais o cloro, dióxido de carbono e etino. Então, tá vendo que são sempre misturinhas compostas, formadas sempre de duas substâncias iguais. Já as misturas homogêneas, por exemplo, o ar que nós respiramos, ele não é formado só por oxigênio, ele tem nitrogênio e oxigênio. Então, essa é a mistura. O álcool comum é uma composição também de água e álcool. As misturas heterogêneas, ó, não se misturam. Então, água e óleo, água e areia não se misturam. Explique em quais contextos você consegue evidenciar a química no seu dia a dia. Bom, nós podemos perceber a ação da química, por exemplo, quando nós lavamos louça suja de gordura com detergente. Então, ali tem uma reação química que faz com que a gordura se quebre, né, se desapareça, vire sabão junto. Quando tiramos manchas de tinta de caneta da roupa com álcool, se a gente lavar com água não sai, mas se molhar com álcool vai conseguir tirar. Quando conservamos a carne de peixe no sal, desidratando a carne, então, por exemplo, o bacalhau, ele é um peixe salgado, né? Então, a gente adiciona uma boa quantidade de água, com isso uma boa quantidade de sal, com isso nós retiramos a água da carne do peixe, então ele fica desidratado, e aí como não tem água para proliferar as bactérias, a gente consegue conservar a carne do peixe salgada. Quando fazemos um pão caseiro e o fermento faz a massa crescer. Então, ali a gente tem também um efeito da química no nosso cotidiano. A química está presente em um tanto de coisas. Nas gelatinas, nas fotografias reveladas, em muitas coisas. Em relação aos problemas de visão, especifique quais são os tipos de lentes para cada caso. Nós temos 4 problemas de visão. Hipermetropia, quando a pessoa tem dificuldade para enxergar objetivos
objetos próximos, hipermetropia, dificuldade para enxergar objetos próximos. A lente usada é convergente. Quando nós temos a presbiopia, ou vista cansada, a hipermetropia pode acontecer a qualquer idade. Já a presbiopia normalmente vem com o passar dos anos. Então, com a idade vem a dificuldade de enxergar de perto. É uma lente convergente, como a da hipermetropia, porque o problema é o mesmo, só mudam os momentos da vida. Miopia, dificuldade para enxergar objetos distantes. Então, uma lente divergente. E o astigmatismo, dificuldade para enxergar imagens focadas. A gente enxerga borrado, né? Parece que tem duas ou mais imagens sobrepostas. E é uma lente assimétrica ou cilíndrica. O que são lentes divergentes, convergentes e assimétricas? Faça um desenho para cada lente. A lente divergente é a que possui a capacidade de divergir os raios de sol, os raios de luz que incidem sobre ela. Assim, a imagem é virtual, direita e menor que o objeto. Já a lente convergente tem a característica de convergir os raios de luz para um ponto específico. Então, observe as imagens aqui. E a lente assimétrica tem como função principal deslocar o facho de luz emitido para um dos lados da peça. Então, lente convergente e divergente, e tem a imagem aí, e você vai olhar na página 93 a imagem da lente assimétrica. Diferencie a alquimia da química. Bom, a química busca as causas para os fenômenos da natureza por meio de explicações baseadas na razão. E a alquimia considera como válidas as explicações baseadas em crenças, magia e religião. Então, na química, tudo tem uma explicação lógica razoável. Na alquimia, é o que se acredita. Então, como funciona a catarata? O que é feito na cirurgia de correção? A catarata é uma opacidade que ocorre no cristalino, que é a lente natural do nosso olho, que impede a passagem de raios luminosos e é responsável pela formação das imagens no fundo do olho. Então, essa lente natural que nós temos chamada de cristalino está, né, assim, protegendo o nosso olho, mas com o passar dos anos ela pode ficando opaca, ou seja, deixa de ficar cristalina e a gente vai perdendo a capacidade de enxergar com nitidez. O cirurgião, então, quando ele vai corrigir o problema da catarata, o que ele faz? Ele faz um pequeno corte no cristalino e aspira. Então, ele tira aquele cristalino que está opaco e substitui por uma lente rígida, uma lente que ajuda a voltar a enxergar. Então, tira aquela que está escura, né? Que ela está, assim, não dá mais transparência para a pessoa enxergar. É como se enxergasse através de um tecido, assim. Você coloca um tecido na sua frente e olha a imagem, fica tudo embaçado. Isso é a catarata. E já quando vai fazer cirurgia, então, o cirurgião tira o cristalino, substitui por uma lente que fica ali para sempre. Não é uma lente que vai e vem, que pode ser tirada. Bom, aqui nós temos uma última questão. Observe os sistemas a seguir. Então, observe o sistema 1 formado, né, por apenas substâncias puras e simples. O sistema 2, substâncias puras e compostas. E o sistema 3 representa uma mistura. Muito bem, revisãozinha feita.